Eu vendi milhões na internet como afiliado. Eu liderava esse movimento de afiliados no Brasil. Eu ensinava as pessoas a fazerem as primeiras vendas, se elas ainda não tinham feito, ou multiplicar seus resultados, fazer 10 mil, 100 mil ou mais como afiliado, assim como eu fiz. Meu primeiro milhão aos 29 anos de idade, mais da metade veio de comissões de vendas que eu fiz como afiliado. Só de um dos produtos que eu promovi, eu vendi mais de 2 milhões na internet. E isso é possível e segue sendo possível. Mas hoje eu não trabalho mais com isso. Meu objetivo com esse vídeo é colocar em perspectiva o que aconteceu nesses mais de 10 anos. Eu estava lá no Fire 10 anos atrás e eu vou estar no Fire novamente esse ano. Eu quero mostrar um pouco do que mudou na minha percepção quanto ao mercado nesses mais de 10 anos. O que faz você ser um afiliado é você fazer uma venda de afiliado. E pode parecer simples demais, mas não deixe que isso te engane. O grande lance é você realmente fazer uma venda. Cara, quem aqui já comprou um produto digital aqui no Hotmart? Então tá bom. Chances são que alguns de vocês gostaram do produto que comprou. Vê se a solução que você adquiriu não é a solução de alguém que está do seu lado. E você simplesmente indica como afiliado. E aí você fez a sua primeira venda. Eu acredito em indicar produtos que você é consumidor, que você é aluno. Então fica tudo muito mais fácil. Principalmente se você foi um case de sucesso daquele produto, seja em qualquer nicho, beleza? Então você simplesmente pega e mostra para a pessoa qual foi a transformação. E você faz com que a pessoa se interesse por aquilo. E não tem muito mistério. Quando você faz essa sua primeira venda, e que nesse primeiro momento pode ser num a um mesmo, você se torna afiliado. E como ele falou, depois que a primeira venda acontece, tudo fica muito mais fácil. Então, tenta não se enganar, achando que você está progredindo por estar estudando, ou por estar indo em evento, ou por vir à noite ou só falar sobre isso. Se a sua esposa não te aguenta, as chances são que ela tem razão. Sacou? O que você tem que fazer para ser um afiliado é simplesmente fazer a primeira venda, beleza? Eu acredito que nada mudou. Seja como afiliado vendendo produtos de outras pessoas ou como produtor vendendo seu próprio produto, só o que você precisa para fazer a primeira venda é compartilhar a sua experiência, compartilhar o que você viveu, compartilhar o salto que você conseguiu alcançar. Então, por exemplo, lá em 2015 eu falei da minha primeira venda como afiliado. Eu tinha comprado um treinamento em áudio para corrida de rua, correr 5 km. E eu consegui. E eu contei para as pessoas, olha, eu consegui. E assim eu consegui fazer minha primeira venda. Alguém que também queria conseguir correr 5 km comprou esse mesmo áudio que eu tinha comprado. E foi assim a minha primeira venda de afiliado na Hotmart. Agora, se você conseguiu qualquer tipo de resultado, conseguiu tocar guitarra, você pode ensinar a pessoa a tocar guitarra. Conseguiu ter um casamento feliz e próspero depois de 10 anos, você pode ensinar alguém a ter um casamento feliz também. Independentemente do resultado que você alcançou na sua vida ou no seu negócio, se você subiu uma montanha, você pode ensinar quem não subiu a montanha, você pode estender a mão para quem quer chegar onde você já chegou. Nada mudou nesse sentido, continua sendo a mesma coisa. Lá atrás e hoje ainda, eu vendo muito para pessoas que eu conheço, pessoas do meu ciclo, pessoas que estão próximas de mim. Só que esse próximo de mim, ele foi mudando ao longo do tempo. Hoje, com o poder da internet, esse próximo não está mais só na minha área, não está mais na minha região, não é o meu bairro, não é a minha cidade, não é tampouco o meu país. Hoje eu tenho clientes em mais de 40 países, tenho uma mentoria em espanhol, tenho uma mentoria em inglês. Lá atrás eu vendia só em português, mas o princípio segue sendo o mesmo. Você acreditar numa transformação, envolver as pessoas que estão ali em volta de você e deixar esse campo de distorção de percepção de realidade se expandir conforme você vai crescendo enquanto expert. Não é uma questão de se ou não você vai fazer a sua venda na Hotmart. É uma questão de quando. Se você escolher que não vai desistir, se torna uma decisão. É só você oferecer algo para 10 pessoas. E uma delas pode ser que diga sim. Se elas não disserem, é isso aqui que você vai perguntar para quem disser não. Você vai perguntar, por que você disse não? É a primeira pergunta. E a segunda é, o que eu poderia ter feito diferente, oferecido diferente? O que tinha que ter diferente na oferta para você dizer sim? E aí, com esse feedback dessas duas perguntas, das 10 pessoas que te falaram não, você vai melhorar a sua apresentação, você vai melhorar a sua oferta e vai apresentar para as próximas 10 pessoas. Só que dessa vez você vai fazer muito melhor. Chances são que na busca por muitos não, você acabe tropeçando em alguns sims e é assim que você faz a sua primeira venda na Hotmart. Show de bola. Eu acredito de verdade que passar na barreira dos 10 mil é um segundo jogo, é um segundo momento. E a primeira coisa é entender que o que te levou até aqui não vai te levar onde você quer chegar. Isso segue sendo verdade. Uma coisa é fazer a primeira venda, os primeiros 1.000, 2.000. Quando você chega em 10 mil, o mundo muda, né? As coisas mudam de figura e fica mais sofisticado. Vamos ver o que eu falei aqui. Que você usava para jogar o jogo de até 10k não são as mesmas para você ir para um próximo nível. E eu vou colocar aqui duas possibilidades para você ir para esse próximo nível, beleza?
A primeira é a seguinte, escalando o tráfego pago. E essa é uma forma. Você vai aumentando as suas conversões, aumentando aos poucos o quanto você investe em tráfego pago e você chega no ponto do 10K. E essa é uma forma, não tem nada de errado e funciona muito bem. Agora, existe uma outra forma. E a outra forma é você se transformar num Trusted Advisor. O que é um Trusted Advisor? É nada mais do que um conselheiro confiável. Então você cria uma audiência, você vira referência em algum assunto, qualquer que seja, e você passa a recomendar as coisas que envolvem isso. Quando você cria essa audiência, quando você começa a jogar um jogo diferente, você cria realmente um grupo de seguidores. E chances são, se você fizer um bom trabalho, essas pessoas vão passar a seguir suas recomendações. Hoje as pessoas perguntam, Vitor, tal produto é legal? Vale a pena? Não vale? E elas passam a seguir isso. E o grande lance é você pensar no interesse delas antes do seu. Várias pessoas, inclusive aqui dentro dessa sala, já deixaram de comprar um produto porque eu falei, não é o momento para você agora. E tá tudo bem, não tem nada de errado. A partir do momento que você cria uma audiência e cria relacionamento com a audiência e cria confiança, você se coloca numa posição em que você realmente pode fazer recomendações e ser muito bem pago por isso. Bom, uma grande mudança é que agora está bem mais simples, agora está bem mais fácil. Se antes você tinha que ser um herói para conseguir entrar lá no gerenciador de anúncios e fazer suas primeiras campanhas, cada vez mais você pode simplesmente apertar um botão que o Facebook, o Instagram, a Meta, o Google vão ajudar você a promover o seu serviço, levar a sua mensagem além, promover o que você acredita. Fazer tráfego pago nunca foi tão fácil quanto hoje. Essa é a primeira mudança. A segunda mudança é que nunca foi tão caro. Se por um lado a barreira de entrada é muito menor, porque agora é só apertar um botão, impulsionar e a coisa funciona, cara, hoje está muito mais caro do que lá atrás. E eu chego a pagar mais do que 10 vezes mais do que eu pagava lá atrás. Isso não é só no meu mercado, mas em vários mercados. Então, se eu tiver que listar duas mudanças, a primeira é que ficou mais fácil, a segunda é que ficou mais caro. Tem algumas formas para isso. Se você está mentorando de cima para baixo, é só você ensinar tudo que você aprendeu. Se você é uma referência máxima na sua área, se você já chegou onde você queria chegar e onde as pessoas querem chegar, você pode liderar de cima para baixo. Mas às vezes você ainda não chegou lá. Sabe aquelas fotos de antes e depois? Às vezes você ainda está no antes, né? E se esse é o seu caso, existe um caminho para você, que é documentar o seu processo, documentar o seu dia a dia, dizer qual que é a sua meta, dizer qual que é o seu objetivo e convidar uma audiência, pequena ou grande, a audiência que você tiver, a acompanhar você nesse processo. E aí você vai dividindo as suas vitórias, mas também os seus fracassos. Você vai dividindo os seus desafios, os seus percalços e como que você venceu cada um deles. E nesse processo de compartilhar o seu dia a dia, você vai cultivando essa relação com a sua audiência. E quanto mais você plantar, quanto mais você oferecer para essas pessoas, mais você vai crescendo junto com elas. E ao compartilhar a sua vida, a sua história, você vai se tornando um profissional melhor e também muito melhor pago. Porque ao longo do tempo, entendendo as necessidades dessa audiência, você pode criar e oferecer soluções para essas pessoas e monetizar essa audiência. Inclusive, na última palestra lá do Fórmula, eu falei do meu gatilho mental supremo, que é o care, é o se importar. E eu acho que isso está em tudo que eu faço, cara. Quando eu vendo Fórmula, com a força que eu vendo, eu fico top 10 em vários lançamentos, tá? Mas sem dúvida é no Fórmula que eu performo mais. Até agora eu vendi cerca de 400, um pouco mais de 400 fórmulas de lançamento pelas minhas últimas contas. E vocês fazem as contas aí e vê o quanto isso dá. E eu só consegui fazer isso porque eu me importei com aquelas pessoas. Eu não vendo Fórmula por vender, eu não vendo Fórmula para ganhar uma comissão, eu de verdade não preciso mais disso. Eu faço isso porque a transformação que o Fórmula, ou quando fala Fórmula, substitui pelo produto que você promove, beleza? Mas no meu caso, esse é o produto que eu promovo com mais força. O Fórmula mudou a minha vida. E quando eu falo com alguém, eu simplesmente compartilho. Eu divido o que aconteceu comigo. Eu coloco o meu depoimento, eu coloco como foi para mim. O meu jogo não é o ranking do Érico. O meu jogo é fazer o meu melhor para aquelas pessoas que escolheram me ouvir. E cara, tem dado muito certo. De verdade mesmo. Eu poderia dar uma técnica mirabolante. Existem várias coisas de forma técnica que você pode fazer, como no caso da segmentação. E as dicas que ele deu faz sentido, o lance de entrar cedo no lançamento. Mas todas essas coisas são só acessórias e que se somam na forma estratégica. Mas o mais importante de tudo é promover um troço que você acredita verdadeiramente. Se você vende uma coisa que você acredita de verdade, cara, tudo fica muito mais fácil mesmo. Beleza? Uau! Cara, é um pouco mágico e nostálgico ver isso, né? Na época eu tinha vendido mais de 400 fórmulas de lançamento, o produto do Érico Rocha. Depois eu vendi mais de 500, né? E depois ele desligou o programa de afiliação. E eu sigo acreditando no que eu falei aqui. Se você acredita no que você está vendendo, e de fato esse programa mudou minha vida lá atrás, em 2012, quando eu fiz, e eu sigo grato ao Érico até hoje, sigo como aluno dele também, cara, é muito mais fácil vender o que você acredita, vender o que você viveu a transformação. E esse gatilho mental do se importar, que eu falei 10 anos atrás, é o que eu sigo acreditando até hoje, cara.
se importar com as pessoas, é o caminho para você enriquecer. Não existe nada mais poderoso do que isso. Quando você coloca o interesse dessa pessoa na frente, quando você olha primeiro para o cliente, se você cuidar das pessoas, elas vão cuidar de você. Cara, tem várias formas que os números podem enganar você. Eu, sempre que vejo algum mentorado sofrendo com alguma coisa, eu falo para ele olhar para os números. A matemática não mente. E às vezes tem um mentorado que fala: Vitor, os resultados não estão vindo, eu não estou conseguindo os números que eu gostaria, meu faturamento não está onde eu gostaria. E aí eu pergunto: quantas ofertas você fez esse mês? E muitas vezes a pessoa fez menos ofertas do que ela deveria ter feito. Muitas vezes, se todo mundo para quem você ofertou, se todo mundo responder sim, você não tem o resultado que você precisa, porque você simplesmente não fez ofertas o suficiente. Então eu te pergunto, se todo mundo para quem você fez uma oferta disser sim para você, quanto que você enriquece? Se alguém entrar na internet e de hoje para amanhã comprar tudo que você tem disponível à venda, quantos reais mais rico você fica amanhã? Quando eu ouvi essa pergunta pela primeira vez, anos atrás, de um cara chamado Jason Flatley, a minha resposta era 0. Eu não tinha nada à venda e ainda assim eu me surpreendia dia após dia quando eu olhava no celular e não tinha nenhuma notificação do Hotmart. Hoje eu acordo e vou dormir e sempre tem novas vendas da Hotmart, mas isso acontece porque eu tenho vários botões de venda. As pessoas podem comprar de mim enquanto eu estou dormindo porque os botões estão plantados por aí. Então, uma das formas de você encarar os números com verdade é entender quantas ofertas você fez, quantas pessoas você está esperando para ouvir um sim ou um não. E esse é o número principal para você mudar. Você quer faturar mais? Faça mais ofertas, busque mais nãos. E, buscando esses nãos, você acaba esbarrando em vários sims. Não foi uma escolha minha, isso acabou acontecendo. O Érico desligou o programa de afiliados, aquele era o produto principal que eu indicava, e eu passei a focar mais nos meus próprios produtos. Só que muitas coisas mudaram no mercado de lá para cá. O foco que eu dava para afiliados, eu transferi para produtores. Mas qual é a diferença? Afiliado é o cara que vende o produto de alguém. Produtor é a pessoa que vende o seu próprio produto. O que eu percebi com o passar dos anos é que se você tem o que precisa para vencer como afiliado, talvez faça sentido colocar esse esforço, essa dedicação em criar o seu próprio produto do seu próprio jeito. Foi o que eu vi acontecendo no mercado, em que grandes empreendedores, grandes afiliados, conforme iam evoluindo na sua jornada empreendedora, passaram a criar suas próprias soluções para atender o mesmo público. Você pode sim ser um afiliado, mas não seja apenas um afiliado. O que eu acredito? Se você tem o que você precisa para vencer como afiliado, se você usar todo esse conhecimento, se você usar todo esse esforço e dedicação para criar o seu próprio produto, você vai ter muito mais resultado do que você promover o produto de outras pessoas. Então o marketing de afiliados, ele continua funcionando. Mas se você focar em criar o seu próprio produto, essa é a maneira de você garantir a transformação que você quer para o seu cliente e lucrar muito mais com isso, construindo o seu próprio negócio digital nos seus próprios termos e não sendo refém de regras de outras pessoas. No mundo, você chegou em um certo nível. Você pode e deve aprender com quem já chegou além de você e você pode e deve ensinar para quem ainda não chegou onde você já chegou. Lá no Fire, isso acontece nos corredores, isso acontece no bar, isso acontece sim no palco, nas palestras, mas acontece em todo canto do Fire. É um lugar vivo, de troca e de conexão. Eu estou há 59 meses consecutivos fazendo mais de R$1 milhão por mês. E no palco do Fire 2025 eu vou compartilhar um pouco dos sistemas e processos que tornaram isso possível. Como eu fui de 6 dígitos por mês a 7 dígitos por mês e às vezes múltiplos 7. E se você está vendo esse vídeo até o final, não é por acaso. Eu convido você a estar comigo no Fire 2025, assistir a minha apresentação, mas não só a minha apresentação, mas também de todos os outros palestrantes, trocar com as outras pessoas. E se você encontrar comigo pelos corredores, por favor, conversa comigo, eu quero conhecer você, faço questão de tirar uma foto se fizer sentido, tirar qualquer dúvida que você tenha, porque para mim Fire é isso. Fire é conexão, é você poder trocar com as pessoas que já chegaram onde você quer chegar. A gente se vê lá. A gente tem alguns grandes nomes do mercado aqui hoje. Ele é mentor dos mentores. Victor Damasio. Vitor Damasio! Tudo que você fez até aqui, tudo que fez você chegar até esse momento, é a sua jornada única. Ela é única. Nenhuma outra pessoa viveu a sua história. E quando você escolhe empacotar essa história na forma de um curso, na forma de uma mentoria, você tem uma chance de transformar o mundo.